Olá pessoal, nessa aula nós vamos discutir um pouco sobre associações entre as entidades. Bem, associações ou associação é um conceito da orientação a objetos que permite com que a gente crie ligações entre classes, tá? Em bancos de dados relacionais, a gente resolve esse problema através de relacionamento entre tabelas e a criação das famosas FKs, Foreign Keys, ou chaves estrangeiras, para criar para manter uma integridade entre as relações de tabelas. Ou seja, se eu tenho uma tabela que tem uma tabela pedido, que tem uma relação com a tabela cliente, e tem uma FK, tem uma chave estrangeira ali criada, ele não deixa, o banco de dados não deixa eu remover ou excluir a tabela cliente se existir um pedido associado, né, relacionado àquele cliente. Então, em bancos de dados relacionais, como o próprio nome diz, né, essas relações são muito importantes, é elas que definem, elas que garantem aí a integridade das informações. Em bancos de dados não SQL, NoSQL, não há uma implementação do banco de dados com relação a relacionamentos. Aliás, a modelagem que se faz para bancos de dados NoSQL te leva a evitar você a fazer associações, e você acaba criando modelos que vão redundar dados, mas que vão criar ali um agrupamento de dados que faz sentido para um determinado contexto. Então a modelagem é um pouco diferente, tá? Quando você pensa em NoSQL, quando você pensa mais com a cabeça dos bancos de dados relacionais. Mas a gente vai discutir isso um pouco mais à frente. Associações em bancos de dados NoSQL, elas podem ser feitas, a gente consegue fazer, mas o que vai acontecer é que a gente vai controlar a integridade, se é que a integridade é um requisito, né? Porque pode ser que eu não queira ter integridade entre uma determinada associação. E quando eu precisar manter essa integridade, quando ela for uma regra de negócio, eu vou controlar ela manualmente. Manualmente não, né? Eu vou controlar ela por uma lógica que eu vou ter dentro do meu domínio. Então, na hora de, por exemplo, eu excluir o cliente, eu vejo os dados daquele, eu vejo se ele tem pedido, e se a regra for não deixar excluir, eu não deixo excluir. Agora, hoje em dia se fala muito em LGPD, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, onde se a pessoa, né, principalmente pessoa física, ela pedir para você excluir os dados dela, você tem que excluir, ou anonimizar, né, ou criar mecanismos que você não consiga mais identificar ela. Então, num caso desse, você poderia repensar essa ideia de se eu posso ou não posso excluir o cliente que tem o pedido. Eu quero manter o pedido dele lá, mas eu quero excluir esse cliente da minha base para não identificar mais essa pessoa, mas eu mantenho o histórico das transações que foram feitas. Então, é uma realidade que, por exemplo, que vem a questionar a questão dos dados, dos bancos de dados relacionais, e traz essa questão da integridade, né, da integridade dos relacionamentos, mais para a regra de negócio que você está implementando. Então, é bem, assim, é um outro paradigma, mas é importante a gente saber dessas diferenças e saber em qual repositório a gente vai querer armazenar as nossas aplicações, os dados da aplicação, porque isso vai levar a gente a ter uma mentalidade um pouco diferente com relação à modelagem. Então, SQL versus NoSQL. Os mapeamentos que serão feitos pelo ORM, então, independente se a gente vai usar SQL ou NoSQL, a gente vai continuar usando um ORM. Fica estranho porque ORM, a sigla remete a mapeamento objeto relacional, né? Mapear o mundo da orientação a objetos com o mundo dos bancos de dados relacionais. E a gente está falando de um banco de dados NoSQL, que não é relacional,
Então, em tese, eu não precisaria de um ORM. De fato, não. De fato, você poderia estar usando na camada de infraestrutura mecanismos que fazem persistência e recuperação de dados em bancos de dados NoSQL sem precisar do ORM. Em alguns cenários, talvez isso até simplifique a sua arquitetura. Porém, principalmente o Entity Framework da Microsoft, ele permite você se comunicar com bancos de dados NoSQL também. Qual que seria a vantagem, então, de eu manter um ORM, por exemplo, como o Entity Framework? A vantagem seria que eu posso tentar criar um modelo que possa ser persistido tanto num banco de dados NoSQL quanto num banco de dados SQL, né, SQL, e decidir e deixar essa decisão para uma camada de infraestrutura. A única questão que a gente tem que levar em conta é que as regras de negócio que envolvem integridade, a gente não vai delegar para o banco de dados, mesmo que a gente venha usar o SQL. A gente vai manter isso em domínio, em regras de negócio. Tá? Aqui então eu estou falando, os mapeamentos que serão feitos pelo ORM é que vão definir como essas associações serão implementadas no banco de dados. Tá? Dependendo se vai usar um banco de dados SQL ou não SQL, algumas decisões sobre associações podem ser diferentes. Então, basicamente, o que a gente já tem falado. E aí vem a questão. Nessa implementação que a gente vai fazer do Churras, foi decidido que a gente vai utilizar um banco de dados NoSQL. Até por ser uma tendência de mercado, os bancos de dados NoSQL estão ganhando muito espaço no cenário atual, e até agora, esse tipo de treinamento eu sempre dou com um banco de dados SQL. Eu vou mostrar dessa vez o banco de dados NoSQL. Porém, tudo que a gente fizer na camada do domínio independe se vai ser NoSQL ou SQL. Tá? Essa tem que ser a regra quando a gente está modelando um domínio através do espectro do Domain Driven Design. E como que ficaria então as associações em um banco de dados NoSQL? É preciso que a gente declare a chave da entidade relacionada para controlar a integridade manualmente quando ela precisar ser controlada. Mas se você observar as modelagens que são necessárias fazer com o Entity Framework, já é comum você manter essa chave, mesmo em bancos de dados SQL, como o SQL Server, você manter essa chave na tabela relacionada, na entidade relacionada. Tá? Com o NHibernate, isso não é muito comum. No NHibernate você não declara a chave, você declara só a associação, né? Só uma propriedade que aponta para aquela outra entidade. Mas aí, como uma questão até de pensar numa estrutura que comporte os dois modelos, a gente vai declarar a chave da entidade relacionada para garantir que essa integridade possa ser controlada por algum tipo de regra de negócio e principalmente que a gente hidrate, né, essa entidade no momento em que a gente quiser e não automaticamente pelo próprio ORM. Que é exatamente o que a gente está falando aqui. Né? Essa chave também é importante para hidratar manualmente as associações. O que é hidratar? Então você imagine que eu tenho lá a tabela de pedido e a tabela de cliente. Um pedido está relacionado a um cliente. Quando eu peço para o meu repositório me traga o pedido, dependendo de como que você vai modelar, pode ser que ele traz o pedido, aí ele traz junto o cliente, aí junto com o cliente ele traz todos os contatos, todos os endereços, e isso vira uma árvore de relacionamentos que traz do banco de dados uma quantidade de informação que você não vai precisar. E aí você gera tráfego, gera mais requisições no banco de dados, e dependendo da infraestrutura que você está usando para hospedagem da aplicação, gera mais custo para você. Então, quando a gente trabalha com NoSQL, a gente evita, por natureza, isso não vai acontecer, porque não existem essas relações. Então, quando eu trago o pedido, eu trago só os dados do pedido, e dentro dos dados do pedido, existe lá a chave do cliente. Se eu precisar do cliente nesse momento, aí eu
peço ou eu faço, eu coloco isso numa regra de negócio, onde eu busco o cliente e hidrato, né, alimento a propriedade de relação entre pedido e cliente. A gente vai ver isso na prática no exemplo do churrasco. A única coisa de ruim que a gente não tem no ORM, no Entity Framework para NoSQL, por enquanto, até onde eu estudei, é que ele não resolve essas questões automaticamente. Essas questões, em bancos de dados SQL, elas são comumente chamadas de lazy loading ou eager loading, ou seja, quando que eu quero hidratar ou quando eu não quero que hidrate determinadas relações. E o Entity Framework faz isso para bancos de dados SQL, assim como o NHibernate. A questão aqui para bancos de dados NoSQL, até onde a gente estudou, por enquanto ainda você tem que controlar isso manualmente. O que a princípio talvez não seja um problema, talvez seja até uma boa prática, porque você tem um controle mais efetivo de quando que você vai ou não buscar informação no banco. Tá? Sempre que fizer sentido, a gente tem que desnormalizar o nosso modelo com essa mentalidade do NoSQL. O que isso quer dizer? Pensa o seguinte, eu vou fazer um pedido para um determinado cliente e esse pedido vai ser despachado, vai ser entregue num determinado endereço. Tá? Se a gente usar a normalização clássica dos bancos de dados, se eu fiz um pedido há 2 anos atrás para o endereço X daquele cliente e hoje ele se mudou de endereço, automaticamente, pelo relacionamento, aquele pedido antigo, o endereço de entrega dele foi modificado. Então, veja que essa é uma situação onde a desnormalização é importante, porque eu tenho que manter a informação do endereço para qual foi entregue aquele pedido preservada, independente se o cliente no futuro vai mudar de endereço. Tá? Então, essas são umas questões que o banco de dados NoSQL já meio que direciona você a desnormalizar essas informações. Num primeiro momento, vai parecer que você está duplicando dados dentro do seu banco de dados. Mas você está deixando a informação muito mais coesa, muito mais fiel ao histórico das coisas, dos eventos que ocorreram dentro da sua aplicação. Então, sempre que fizer sentido, a gente vai desnormalizar o modelo para garantir esses dados históricos, e isso se encaixa muito bem com a modelagem de bancos de dados NoSQL. Bem, agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar associações no nosso modelo. Então vamos voltar lá no Visual Studio. E o que a gente deixou na última aula foram essas duas entidades. Então a gente tem entidade evento e entidade colega. Veja que por enquanto elas não se relacionam, mas eu sei que no evento o dono da casa é um colega, certo? Então o que a gente faz para definir essa associação? Primeira coisa, aqui no evento, onde está dono da casa, eu vou trocar o tipo dele para colega. Ao fazer isso, eu posso fazer o seguinte aqui no meu diagrama. Com o botão direito na propriedade dono da casa, eu peço para ele mostrar como uma associação. E aí eu já tenho a primeira associação minha definida no meu modelo. Por boa prática, eu tenho que persistir aqui na entidade do evento o ID do dono da casa. Então, um ajuste que é importante ser feito é a gente colocar aqui o ID, que é do tipo long, né? Como a gente já sabe, todas as entidades vão ter as chaves, né? Não é o ID, é aqui do tipo long, e a gente pode chamar ele de dono da casa key. Ok? Então eu tenho o dono da casa key e o dono da casa, que é a associação. Isso permite com que quando eu recupere os dados de um evento, ele traga só os dados relacionados ao evento, e se eu precisar de informações do dono da casa, eu tenho condições de hidratar e buscar essa informação no momento oportuno. Tá? O que mais que a gente pode... Opa, o que eu
fiz aqui. Vamos pôr de novo aqui para mostrar como associação e salvar, senão a gente modifica a classe e ele perde o que foi feito. O que mais que a gente tem de associação aqui? A gente tem as pessoas, né, os colegas que confirmaram presença. Nesse caso, a gente precisa de uma outra entidade. Uma entidade, por quê? Porque é mais do que um, né? Então, dentro de evento, eu vou ter uma coleção, né? Uma lista de colegas que confirmaram a presença. E a confirmação da presença não exige que eu mantenha, que eu precise, por exemplo, das informações de endereço de cada colega, porque o evento vai ocorrer apenas no endereço do dono da casa. Então, o que é importante aqui é a gente registrar quem é o colega e o que ele vai levar. Então, eu não preciso manter uma relação forte entre essa nova tabela com a tabela colega. Então, como que a gente faz isso? Aqui em entidades, eu vou criar uma nova classe para ser a nova entidade. Eu vou chamar essa classe de evento colega confirmado. Ela vai ser pública e ela também vai herdar de... Deixa eu acertar aqui o meu teclado. Ela vai herdar de entity. Bem, a princípio ela não precisa ser definida como uma entidade, tá? Porque ela mais que vai fazer parte da entidade evento. A gente vai entender isso melhor depois. Mas o que a gente tem que ter aqui? A gente tem que ter a chave do colega que confirmou, o nome dele, para ficar fácil da gente identificar a pessoa, e o que ele vai levar. Por enquanto vai ser uma string. Ok? Com isso, eu não preciso mais ter aqui na entidade evento os colegas que confirmaram a presença dessa forma. O que vai acontecer é que esses colegas agora vão ser de um outro tipo. Que tipo que vai ser esse? Vai ser uma coleção. E aí existem várias formas de você definir coleção. Acho que a mais indicada nesse sentido é a gente usar uma interface do .NET que é iList. Então, a iList é uma interface do tipo genérico que permite com que eu crie, que eu implemente, né, quando eu for hidratar essa propriedade, eu implemente ela da melhor forma possível com qualquer classe concreta que implementa a iList. Tá? Então, um enumerador, uma própria lista concreta. O importante de deixar como uma interface é que fica mais desacoplado. Aí, dependendo do qual ORM ou qual método de busca e persistência que a gente usar, fica mais flexível a implementação dessa interface. E qual que é o tipo aqui genérico dessa coleção? É justamente o evento colega confirmado. Então aqui vamos melhorar essa nomenclatura dessa propriedade. Então vamos por aqui, colegas confirmados. Acho que fica mais interessante. Veja que durante a modelagem a gente está refatorando e refinando a nossa Ubiquitous Language. É óbvio que isso que eu estou fazendo aqui tem que ser concordado, tem que ser de comum acordo com o Domain Expert e todo mundo que está trabalhando no projeto. É por isso que esse trabalho que a gente está fazendo aqui é um trabalho que tem que ser feito com todo mundo. É muito importante que a modelagem do domínio não seja feita só por uma pessoa e depois todo mundo tem que usar aquele modelo. Não, é muito importante que essa modelagem seja feita por todo mundo e que essas decisões, né, de como vão ser as associações, do que vai ser desnormalizado, o que vai ficar normalizado, o nome das propriedades, o nome das classes, tudo isso seja definido em comum acordo. Tá? E nesse caso eu não preciso mais o que cada colega vai levar. Posso remover ele aqui.
Voltando aqui então no nosso diagrama, eu vou colocar a classe evento colega confirmado aqui, que vai conter os dados do colega que confirmou presença. E aí eu posso fazer a mesma coisa, eu posso, para colegas confirmados, mostrar como uma associação. Mas no caso aqui, é uma collection association. Por quê? Porque é uma coleção de colegas confirmados que a gente vai ter aqui. E veja que aqui a gente tomou a decisão de desnormalizar o nosso modelo. Então eu não quero que o meu colega aqui tenha relação com a entidade colega. O colega confirmado não precisa ter relação com a entidade colega como é com o dono da casa. Tá? Porque a única coisa que eu preciso saber dele, que eu preciso dele é o nome dele e o que ele vai levar. E o nome da pessoa raramente vai ser modificado, a não ser que houve algum erro, durante o uso da aplicação. Né? O que se faz nessa situação? Vamos supor que você criou um evento, já existem vários eventos lá com vários colegas confirmados, aí um determinado colega descobriu que o nome dele está errado e ficou errado em um monte de evento. Tá? Aí é uma decisão de negócio que você tem que tomar. Então, uma das saídas é buscar todos os eventos que ainda não foram concluídos, que estão programados para o futuro, e acertar o nome dele. E os que ficaram para trás ficam historicamente errados porque foi criado errado. Tá? Ou se a regra de negócio diz que você tem que acertar inclusive os dados passados, então você pode varrer todos os eventos que tem aquele colega e acertar o nome dele em todos os eventos. Tá? Mas veja que é uma decisão que tem a ver com a linha do tempo. Né? Esse tipo de modelagem permite com que você crie, que você defina a integridade dos dados, mas de um ponto de vista mais histórico. Né? O dado tem que ser íntegro para toda a história dos dados, ou ele tem que ser íntegro em determinados períodos de tempo. Então, isso é importante para a gente discutir quando a gente trabalha, quando a gente pensa em armazenar, principalmente, em um banco de dados NoSQL. Tá? Sei que deve ter um monte de gente aí que é mais antigo aí da área, que deve estar de cabelo em pé de eu estar falando esse tipo de coisa, porque isso fere dramaticamente as regras básicas de normalização de bancos de dados SQL. Tá? Mas assim, eu acho que vale a pena rever. Acho que vale a pena você repensar algumas coisas e não ficar preso a conceitos lá de trás, porque pense bem, os bancos de dados SQL eles foram criados numa época em que a gente tinha que otimizar muito o espaço de armazenamento. Por isso que existem os relacionamentos, para evitar ao máximo a redundância de dados. Hoje a gente vive num mundo onde a gente tem espaço em abundância, né? A gente tem espaço para redundar dados como a gente quiser. E às vezes dados redundados trazem benefícios. Né? Traz benefício de performance na hora de eu trazer, por exemplo, um dado para eu não ter que fazer um inner join, um join para buscar dados de outra tabela. Ele traz o benefício de eu manter o dado histórico, né? De eu manter a história do que aconteceu. Enfim, tudo isso tem que ser ponderado e aí que eu acho que os bancos de dados NoSQL entram para tentar trazer uma alternativa, né, ao que a gente tem hoje com os bancos de dados SQL. Muito bem, isso aqui que eu queria mostrar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode deixar aqui nesse mesmo vídeo ou entre em contato comigo que eu respondo as suas dúvidas assim que possível. Um grande abraço e até a próxima aula.